Bom dia. Para quem aí é apegado bastante na literatura estrangeira, valoriza a literatura estrangeira, geralmente quem gosta de literatura tem essa noção de que filosofia é algo europeu, é uma disciplina grega que se desenvolveu na Europa. E muito por conta disso, é a disciplina oficial secular que a gente se utiliza, claro. E por conta disso, a filosofia brasileira se tornou ignorada. Dizem por aí, nas universidades, nas cadeiras acadêmicas, que o Brasil não tem filosofia própria e que a gente precisa se basear na filosofia da Europa. A filosofia da Europa é a base da filosofia difundida, da disciplina de filosofia difundida pelo mundo. Só que como base não significa que seja a origem, muito menos a exclusividade dela, muito menos é absoluta. Isso porque os próprios gregos absorveram muito de sua filosofia do conhecimento que veio do Oriente, que veio do Egito, que veio da Índia, que veio da China. Então a filosofia ela vai surgir após a mitologia, após um grande domínio por eras da mitologia, por uma era de ouro, no qual a mitologia era o suficiente para que as pessoas compreendessem a realidade. Só que conforme as culturas foram se misturando, diferentes povos, tribos foram se misturando, então o conhecimento foi sendo compartilhado e com isso foram surgindo as confusões. E com essas confusões, então a mitologia passa a não ser insuficiente para trazer as respostas que o ser humano precisa. Então o ser humano passa a tentar explicar de uma forma racionalizada aquilo que está oculto nos mitos. E esse é um dos motivos pelo qual a sociedade acredita que a filosofia vem de origem grega, quando na realidade é só a base que nós temos atualmente, por conta por conta da mitologia grega que serve de base para o desenvolvimento do pensamento filosófico ocidental. Porém, no Brasil, a gente apagou nossa mitologia, nossos mitos, a gente apagou o conhecimento dos índios, dos nativos, que eram as mitologias que deveriam servir de base para a nossa filosofia. Mas isso não é ruim, porque ainda há resquícios, mitos que é impossível que sejam completamente apagados. Então a gente ainda tem acesso a essa mitologia. E o mais legal é que a partir da colonização e a mescla das culturas, então é aí que começa a surgir uma nova mitologia. Uma nova mitologia. Com base no quê? Com base nos acontecimentos que a gente vai vivenciar aqui nessa terra brasileira. Terra da brasa. A nova terra. Terra nova. Essas experiências elas vão ser então apreendidas e descritas de forma literária por nossos escritores brasileiros. E a gente pode encontrar essa mitologia na literatura brasileira. E com base nessa mitologia, a gente é capaz de desenvolver o pensamento filosófico, independente do grego, independente do europeu. Claro que temos a influência, mas não precisamos nos limitar a essa influência. Porque nós já temos aqui no nosso país uma grande gama de literatura que nos oferece isso. Não só a literatura escrita,
mas também a literatura oral. Nós temos as lendas, os mitos brasileiros. E o que eu queria comentar aqui nesse áudio é um dos autores que me chama muita atenção, que é Machado de Assis. Porque ele era, se eu não me engano, ele era diretor da Academia de Letras Brasileira. Então ele era um professor de letras e um literário, ele escrevia literatura. Ele não era conhecido como filósofo. No entanto, os livros dele são profundamente filosóficos, muito mais filosóficos do que alguns livros de filosofia grega que eu li. E isso acontece porque o próprio Machado diz no livro dele, Quincas Borba, o nome do livro Quincas Borba, ele conta a história de um filósofo que morre e deixa uma herança para um amigo chamado Rubião. E aí ele explica que esse filósofo, ele era um filósofo, o Quincas Borba, o personagem, mas ele não exercia filosofia de forma oficial, porque ele guardava o ouro da filosofia dele para os amigos que o compreendiam, para as pessoas que o compreendiam. Então as pessoas que o visitavam e o compreendiam eram as pessoas às quais ele compartilhava a sua filosofia. No entanto, não era a atividade oficial dele. Isso ele descreve sobre um personagem, mas claramente você percebe aí que os personagens que são criados por Machado de Assis são todos personas dele próprio. Então são partes dele mesmo que ele tenta descrever através de personagens e histórias. Esse Quincas Borba, por exemplo, é a história do Quincas Borba, filósofo rico, que logo no início da história se encontra em seu leito de morte e tem um amigo chamado Rubião, que cuida dele até o dia da sua morte. E a esse amigo, Rubião, é que Quincas Borba lhe oferece toda a sua fortuna. Ele deixa como herança toda a sua fortuna, mas com uma condição: ele tem um cachorro. E esse cachorro se chama Quincas Borba, que é o nome do filósofo, o mesmo nome. E a condição era que o Rubião deveria cuidar desse cachorro. Aí Rubião, depois que Quincas Borba morre, Rubião começa a usufruir da herança, da riqueza de Quincas Borba. Ele começa a se apegar ao cachorro e ele conhece dois amigos, um casal de amigos, no qual ele começa a demonstrar interesse na esposa desse amigo, que essa esposa se chama Sofia e o amigo se chama Cristiano. Então ele começa a contar a história dessa paixão oculta que ele tem por Sofia, enquanto ele tem como amizade também seu marido Cristiano. Só que o interessante são os nomes. Veja como Machado é um gênio ao se utilizar dos nomes. Rubião. O significado de Rubião é pedra preciosa. Rubião é um aumentativo de rubi. Quem conhece um rubi? Um rubi é uma pedra vermelha, não é? Olha que interessante. Então nós temos na filosofia, na mitologia da filosofia, a pedra filosofal, que é a pedra preciosa da filosofia. E o Rubião, o nome do protagonista, é um rubi grande, ou seja, uma pedra vermelha, ou seja, a pedra filosofal. E isso é muito interessante. E o interesse dele, ele ganha a riqueza do filósofo. Então toda a riqueza do filósofo, do Quincas Borba, vai para a pedra filosofal
Então tudo que ele ganha vai para a pedra filosofal, ele deixa para a pedra filosofal. E ele mesmo se transforma em um cachorro. O próprio filósofo se transforma em um cachorro. O que isso quer dizer? Que ele vai para a humildade de um animal, ele vai para a simplicidade de um animal e se entrega toda a sua riqueza nas mãos da pedra filosofal. Ou seja, na habilidade de filosofar, na capacidade filosófica, na capacidade de transformar o chumbo em ouro. E então a pedra filosofal tem uma paixão oculta por Sofia. Sofia não há discussão, né? Não tem muito o que falar sobre Sofia. Porque Sofia é a própria entidade que é foco da filosofia. Filosofia, então amigos de Sofia. Então o próprio Rubião, a pedra filosofal, era apaixonado por Sofia. Então Rubião, que é o que recebe a riqueza, é a própria filosofia do filósofo em exercício. Então o próprio Rubião, que recebe a herança de Quincas Borba, representa a filosofia de Quincas Borba, enquanto Quincas Borba é um mero cachorro que fica de lado comendo restos. E Rubião é quem executa essa filosofia pela sua paixão por Sofia. E o estorvo entre ele e Sofia, que se torna também amigo dele, que também é amigo dele, porque ele nunca chega a consumar essa paixão por Sofia. Então ele nunca alcança a Sofia. Então ele acaba se utilizando como mediador o seu marido Cristiano. E olha que interessante o nome, Cristiano de cristão. Assim como as núpcias alquímicas de Christian Rosenkreuz. Então nós temos aí cristianismo, que acaba servindo de empecilho para que Rubião, a filosofia do filósofo Quincas Borba, alcance Sofia. Porém, ao mesmo tempo em que Cristiano serve de bloqueio, ele também serve de mediação. Ou seja, é aí que Machado de Assis demonstra que, apesar do cristianismo ser um empecilho, que já é casado com Sofia e impede essa aproximação do filósofo, a filosofia de Quincas Borba através de Rubião até Sofia, ele também é um mediador. Então é através da amizade com o Cristiano que Rubião consegue se aproximar parcialmente de Sofia. Interessante porque tem os dois lados, né? O cristianismo, ao mesmo tempo em que ele bloqueia, impede a conexão com a sabedoria, também faz essa mediação. Isso demonstra o alto grau de pensamento filosófico, não só o filosófico tradicional, mas o próprio pensamento alquímico que é empregado na escrita de Machado de Assis. Então fica aí a dica. Vale a pena.